Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia e seja bem-vindo ao canal Leitor. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus lidos de julho e as minhas metas de agosto. Então fica aí comigo para ver todos os livros. Roda a vinheta! Então vamos começar com os lidos de julho, que a gente tem bastante coisa aí. O primeiro livro que eu li, Quebre Seus Sapatinhos de Cristal, da Amanda Lovelace. É um livro de poesia feminista e que eu gosto muito. Eu sou apaixonada, por exemplo, na Rupi Kaur, que inclusive lançou um livro novo recentemente, eu tô louca pra adquirir. Ele também tem algumas ilustrações no livro. Deixa eu ver se eu acho mais alguma. Aqui. E é um livro assim, poesias rapidinhas, você lê em meia horinha, você lê esse. Então, super recomendo. Outro livro que eu também li em julho foi Faça Sua Coroa de Gelo Brilhar, também da Amanda Lovelace. Eu tenho outros dois livros dela, que é A Bruxa Não Vai Pra Fogueira neste livro e A Princesa Salva a Si Mesma neste livro. E também gosto bastante, ele também tem algumas ilustrações maravilhosas. Também foi um livro que, assim, eu terminei o Sapatinho de Cristal e já fui pra esse, que é um livro super rapidinho de ler. Então fica aí a dica. Mais um lido de julho, eu estou falando de Morte na Mesopotâmia, de Agatha Christie. Aqui a gente conhece a história de uma escavação no Iraque, e acontece um assassinato, e aí é todo o decorrer do livro tentando descobrir quem é o assassino, e aí aparece o Poirot, né, Hercule Poirot, para tentar desvendar o assassinato. E assim, posso dizer que se tornou um dos meus favoritos de Agatha, porque eu gostei muito. Eu coloco ele muito próximo de Morte no Nilo, que também foi um outro livro que eu gostei muito de ler. Então, se você quiser começar com algum livro, não conhece a Agatha, tem vontade de começar, recomendo muito, Morte na Mesopotâmia ou Morte no Nilo. Mais um lido, estou falando de Narrativas de Horror, do Lovecraft. Foi um livro que eu demorei bastante para ler, eu comecei ele, se eu não me engano, em junho, só fui terminar em julho. Mas porque não fluiu muito bem pra mim, eu li bem devagar. Eu pensei assim, vou ler um conto por dia, porque são vários contos aqui do Lovecraft. Só que não fluiu muito bem, demorei muito mais do que imaginei que me demoraria pra ler. Mas eu acho que é mais pelo estilo do livro, né? Pelo gênero do livro, eu não sou tão fã de histórias assim. Então, outro lido. Mais um do mês de julho, na verdade aqui foi uma releitura. Eu tô falando de Rebelde do Deserto, da Alwyn Hamilton. Ele tem os outros dois livros. O segundo, se eu não me engano, é Traidora do Trono. E o terceiro é Heroína da Alvorada. Gosto muito dessa trilogia fantasia. E, assim, é um universo, são livros bem gostosinhos de ler pra quem quer sair da ressaca, por exemplo, ou pra quem quer ler alguma fantasia que não seja muito elaborada, que não tenha muitos detalhes, talvez seja uma boa opção pra você. Outro livro que eu estou, na verdade, lendo, comecei mês passado e vai até outubro, talvez, um pouco mais, é Sob a Redoma, do Stephen King. Ele é um livro muito denso, né? Ele tem 950 páginas, então não dá pra ler rápido. E eu também não tô com pressa de ler. Por ser um livro muito grande, um calhamação gigante desse, eu prefiro ler ele com mais calma pra entender um pouco mais da história do que ler tudo de uma vez e tentar terminar em um mês. Então, não será agora que eu vou terminar, muito provavelmente estará nos próximos vídeos aí dos meses. E aí, por último, li dois continhos da Sociedade das Relíquias Literárias, eu acho que esse é o nome, do Catarse. O primeiro é O Fascínio da Neve. É uma narrativa, é um conto de thriller, que conta a história de um homem que foi para as neves e conheceu uma mulher, uma moça bonita, que chamava ele muito para esquiar, e aí, enfim, no decorrer do livro você entende o que acontece. Foi um conto super rapidinho, eu li, acho que, sei lá, gente, em meia horinha você lê ele todinho, porque ele é bem rapidinho mesmo. E aí o último livro, o último conto que eu li em julho foi Melisande, aqui também da Sociedade de Relíquias Literárias, da Catarse. Também é um conto super rapidinho, esse aqui eu acho que em 20 minutos você lê. Aqui a gente tem um pouco da história da Rapunzel, e enfim, na verdade é um outro lado da história, uma outra versão. Também é bem legal e bem rapidinha de ler. E aí vamos para as metas de agosto, que são os livros que eu quero ler este mês. E o primeiro é O Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie. Esse livro aqui, na verdade, é uma continuação, entre aspas, de Morte na Mesopotâmia. E eu ponho entre aspas porque os livros da Agatha não têm ordem cronológica para ler. É porque, por acaso, quando eu terminei Morte na Mesopotâmia, eles citaram que o Poirot estaria no Expresso do Oriente, que é um trem. E aí, nisso, eu pensei, vou ler então o próximo como O Assassinato no Expresso do Oriente, para entender um pouco da história na sequência. Mas aqui a gente vai ter
Em meio a uma viagem, Hercule Poirot é surpreendido por um telegrama solicitando seu retorno a Londres. Então, o famoso detetive belga embarca no Expresso do Oriente, que está inesperadamente cheio para aquela época do ano. Pouco tempo após a meia-noite, o excesso de neve nos trilhos obriga o trem a parar. Na manhã seguinte, o corpo de um dos passageiros é encontrado golpeado por múltiplas facadas. Com os passageiros isolados por conta da neve e tendo um assassino entre eles, a única solução é que Poirot inicie uma investigação para descobrir quem é o criminoso, antes que se faça mais uma vítima. Então aqui a gente vai ter um caso do próprio Hercule Poirot, e ele foi publicado em 1934. Então mais um livrinho de Agatha que eu tô ansiosa para ler esse mês. Outro livro também que vou ler esse mês, Persuasão, da Jane Austen. Esse daqui e o próximo que eu vou mostrar, na verdade, foi num sorteio. Eu peguei os livros que eu tenho físico, que eu quero ler e que estão encalhados aqui na estante. Escrevi vários papeizinhos, sorteei 2 nos stories do Instagram. Inclusive, se você não me segue, vou colocar aqui na tela para vocês seguirem. E lá eu sorteei 2 livros para ler no mês de agosto, e um deles foi Persuasão, de Jane Austen. E aí o outro sorteado no mês de agosto foi O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro e da Cornélia Funke. Aqui a gente vai ter: na década de 1940, diante da brutalidade de seu cotidiano na Espanha fascista, Ofélia, uma menina de 13 anos cujos melhores amigos são os livros, é conduzida a um universo mágico que extrapola os limites entre o sonho e a realidade, beleza e horror. Nessa edição, Cornélia Funke tece as palavras a inesquecível obra-prima de Guillermo del Toro. A narrativa de Ofélia é intercalada com ilustrações e contos de fadas inéditos, baseados em elementos chaves de O Labirinto do Fauno, uma ode ao poder das histórias, seja em imagens ou palavras, e a sua capacidade de transformar a realidade em nossa volta. Então, mais um livro aí. Eu já comecei, na verdade, li uns 3 capítulos já e tô gostando bastante. Um conto que eu quero muito ler esse mês, que na verdade eu já comecei, é Depois da Caixa Preta. Ele é um conto que fala a história de uma pessoa que saiu de um reality show e como isso afetou ela, enfim. Então comecei a ler já, tô em acho que 20%. E aí, o último livro que eu pretendo ler em agosto, talvez apareçam mais, mas por enquanto é isso, é O Segredo de Evelyn Collins. Aqui, na verdade, foi o sorteio do Clube do Livro, que eu participo, e aí o sorteado do mês foi esse. Não conheço da história, eu sei que é uma fantasia, mas não conheço muito da história. Mas vou descobrir aqui junto com vocês, também posso ir falando um pouco sobre ele lá no Instagram, se vocês quiserem. E por fim, um livro que já apareceu aqui hoje, mas que é sobre a Redoma, porque eu não terminei, não pretendo terminar agora, né? Então com certeza vai ser uma meta de agosto. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas leituras e as minhas metas para agosto. Depois eu vou contando pra vocês, caso leia algum outro ou acabe não lendo algum. E é isso. Se inscreva aqui no canal, assinem as notificações, dê um like no vídeo, por favor. E é isso, até o próximo vídeo.